Professor Moisés, muito bom dia. É o seguinte, a margem de empréstimo para consignado, para aposentado e pensionista é de 35%. Com o aumento do salário mínimo, essa margem aumenta também, porque o percentual é o mesmo, mas aumenta o valor. É preciso cuidado para não se endividar, para não comprometer o salário, né? Tiago, olha, o empréstimo ele tem duas facetas, uma boa e outra ruim. Então, o que a pessoa precisa entender é quando isso é interessante ou quando não é interessante. É para isso que estamos aqui, para responder. Então, na verdade, esse aumento que veio, ele vem para cobrir alguma coisa do passado que estava em defasagem. Então, nesse momento, a gente precisa estudar a situação de cada um do consumidor. Então, é um aumento, mas no caso, uma reposição dos índices inflacionários, o aumento de preços ao consumidor. Enfim, a gente está com espaço aberto com o educador financeiro. Você, de todo o Oeste Paulista, você é amigo aposentado, pensionista, está em casa agora tomando aquele cafezinho da manhã, né? Manda sua mensagem para cá no 98115-9305. Nós já recebemos, inclusive, várias mensagens de telespectadores, comentando a respeito desse assunto. A gente traz uma aqui agora, Olha só, a Tereza de Álvares Machado pergunta o seguinte: negociar um consignado que já existe, aumentando as parcelas e reduzindo o valor de cada uma, é uma boa? Olha, se essa redução vai te fazer bem, é uma boa. Mas tem que entender o seguinte, que você está jogando a sua dívida para frente. Então, é preciso estudar um pouco de cuidado com isso, porque vai reduzir 7% alguma coisa que é o aumento que teve? Não é interessante. Então, quanto menos você tiver tempo para pagar a sua dívida, muito melhor para você. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, você deve pensar que deve ser antes e não depois. Então, você deve continuar com a sua prestação e fazendo o que você está pagando até hoje. Então, não é uma boa. Tá certo. Para você de casa que tem dúvidas também, manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, o 98115-9305. Obrigada por enquanto, Moisés. Daqui a pouquinho a gente retoma o assunto. Tá ok. Até já. A gente volta a falar com os aposentados e pensionistas do INSS, já que começam hoje, né, os pagamentos dos salários referentes ao mês de janeiro, já com reajuste para R$ 1.302, aumento de R$ 90 em relação ao pagamento anterior. Pois é, e o Moisés Martins, educador financeiro, está aqui com a gente hoje para tirar as suas dúvidas sobre o empréstimo consignado, como pagar as dívidas, se é viável ou não, para não cair numa armadilha. E nós recebemos algumas perguntas, e a que a gente traz agora é a do Evandro aqui de Prudente, que ele mora no Jardim Maracanã e está dizendo o seguinte: se ao invés de emprestar, ir usando o cartão de crédito com limite baixo, ir se controlando e pagando a fatura corretamente, é uma saída para não pagar juros quando se precisa de algo com maior valor? O cartão é possível parcelar e sem juros na maioria dos locais. Sim, é muito importante isso, porque você tem o quê? Você faz uma negociação do seu cartão sem juro, porque qualquer coisa que venha pagar o juro não é interessante. Então, a ideia é bastante interessante, sim. Tá certo. Vamos com outro questionamento do José de Dracena. Quem ganha um salário mínimo, que a gente sabe que teve um reajuste, né, neste ano, e precisa emprestar para emergência. Qual a dica para não sofrer com a falta de dinheiro? Não é fácil. Olha, se você tem que fazer um empréstimo, aí eu aconselho o consignado, porque os juros são menores. Caso contrário, sempre é interessante que você tenha o dinheiro. Se você está precisando de um empréstimo, é porque faltou. Mas, nesse caso, pode-se fazer um empréstimo. Vamos lá com outras participações. Maria José, lá de Regente Feijó. Mesmo que haja necessidade, se não pegar o empréstimo, ir contornando a situação que aparece é melhor? Ou as taxas tentadoras podem ser usadas e pega aí um dinheirinho? Às vezes precisa, né, professor? Por exemplo, precisa construir um muro lá no fundo do quintal, por exemplo. Vai negociando lá no material de construção, vai pagando em parcelinhas, ou de repente, se isso não for possível, de repente pega um consignado e vai pagando, em vez de você pagar, por exemplo, 12 parcelas com valor um pouquinho mais alto, dividir isso em 48 parcelas com esses juros menor, mas parcelas que não comprometam muito o orçamento. Isso é uma pegadinha ou não? Isso é uma pegadinha, porque, na verdade, qualquer taxa de juros que é oferecida a você, sendo ela baixa em relação à inflação, alguém está ganhando em cima disso. Se você não precisa, não há necessidade. É muito melhor. Se você vai fazer alguma coisa que vai gastar R$5.000, que você tenha pelo menos 2.500, você não precisa pegar empréstimo, você vai contornando isso. Então, isso é uma pegadinha. Qualquer taxa pequena é taxa.
Tá certo, vamos ver o que mais o pessoal está falando sobre isso. A gente tem aqui a pergunta da Dirce de Epitácio. Sou pensionista e quero fazer um muro no meu quintal. Ah lá, estou precisando, o empréstimo é uma boa, já que os juros são baixos, ou melhor ir negociando na loja de material? É a pergunta que o Thiago fez agora. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. A gente tem a Aurora. Eu recebo 2 salários e fiz um consignado de 4 anos. Qual a dica para eu quitar tudo quanto antes? Olha, o consignado ele não reduz sua taxa de juros. Se você fez, você tem que assumir. Então, o interessante é que você continue pagando isso de uma vez, mas se você tem o dinheiro, liquida logo. Ó, a Marli, de Presidente Prudente. Como quitar quando eu tenho muito consignado? Aí complica, hein? Isso é uma situação muito típica, né? As pessoas às vezes precisam, acontece um problema ou outro, vai pegando um consignado, depois pega outro, até chegar no teto, que é de 35% do benefício. Quando tem muito consignado, qual que é a dica desse setor financeiro, Moisés? Nesse momento, se você está com muito consignado, você pode fazer o quê? Uma portabilidade para outro banco. E quando você faz uma portabilidade, o que eles fazem? Ele reduz a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, se você tem o dinheiro, você vai lá e quita. Caso contrário, não existe saída. Você assumiu, agora você tem que levar até o fim isso. Não tem jeito, né? Aí tem que ir devagarzinho, economizando, né? Exato. Bom, nós temos a participação da Aurora Foi também. o que a gente falou agora. Nós falamos da Aurora? Falamos da Aurora. Aqui do Antônio, de Prudente. Antonino, quando tem um empréstimo, aí outra financeira oferece crédito com juros menores, mas tem as taxas, como o IOF, ele cita. Quando ou como avaliar se compensa trocar? Olha, vai compensar se você tiver que pagar menos, né? Sempre isso aí. Mas o consignado, geralmente o IOF representa muito pouco. Então, isso é interessante, sim. É interessante que você pegue aquilo que você está pagando e passe para uma outra, o que está te cobrando menos juros. Porque, na verdade, os juros é que afeta muito a situação do consumidor. Moisés, para a gente encerrar, qual que é a mensagem que você deixaria, então, para o aposentado e pensionista que pensa em utilizar o crédito consignado? Olha, esse dinheiro que você está recebendo, ele vem, sabe de onde? Ele vem de um depósito que você fez durante 35 anos. Então, ele tem que ser valorizado. E, então, em hipótese alguma, só vai fazer empréstimo em última necessidade. Caso contrário, só consumir o que precisa e não dar esse dinheiro para outra pessoa, porque isso é fruto de uma vida inteira sua. Tá certo, Moisés. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. A gente espera que as suas orientações valiosíssimas sirvam para todo mundo que está ali em casa. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia para vocês, bom dia para todos que nos assistiu aqui. Até a próxima. Tá? Tchau, tchau. Até.